Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Fagundes e hoje o nosso bate-papo é com o cara das pistas. Exato, hoje o nosso bate-papo ele fica totalmente gaúcho. Gaúcho indo para a fronteira, na verdade. Esse é o nosso bate-papo de hoje. E o seguinte, para quem está acompanhando pelo YouTube já está vendo as carinhas aqui. Exato, essas carinhas aqui de judiados da corrida, mas felizes através desse esporte tão bom e tão gratificante. Gente, então é o seguinte, hoje o nosso bate-papo é com o Nidier da Silva, exato. Atleta amador, profissional, Nidier, o que a gente pode dizer aqui? Em busca do alto rendimento. Em busca do alto rendimento, perfeito. Então, e nós estamos hoje com um bate-papo com o Nidier, gente. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse mundo das pistas. Mas antes de apresentar o Nidier, quero apresentar nossa mesa hoje aqui, com o primeiro aqui na minha tela, ele, o cara do podcast, o cara que, assim, ó, eu já digo para vocês que é o melhor editor de podcast aqui dentro do Universo Corredor. Seja bem-vindo, fala aí, Fabrício. Até porque, né, gente, vamos combinar, né? Quem é que quer pegar essa bucha aí, né? E aí, pessoal, como é que estão? Tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos bater um papo. Ele aqui também, o nosso maratonista aqui do grupo, o cara que já enfrentou aquela dor depois dos 35. Nós estávamos falando aqui no nosso pré-podcast o que era aquela dor da maratona. Então ele sabe nos dizer o que é aquela dor quando passa os 35 até chegar nos 42, 195. Fala aí, Juliano. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, hoje, se eu me assustar um pouquinho com os números que o pessoal vai dizer aí, ritmo, velocidade e pace, é porque eu sou um cara que sou acostumado a correr mais longe e mais devagar, né? Mas eu vou tentar me adaptar aqui para entrar no bate-papo com esse pessoal que vai rápido, o pessoal corre rápido, gente? Então, fique aí que vai ter uma baita conversa. E ele, o nosso convidado de hoje, Nidier da Silva. Gê, fala aí, se apresenta pro pessoal, o pessoal te conhecer. Nós, eles já estão cansados de ouvir nossa voz, a gente quer ouvir aí, tu falar. Bom, primeiramente eu vou agradecer, né, pelo convite de participar do podcast. É a primeira vez que eu participo, nunca participei de nenhum. E fico feliz por ser um gaúcho, né? Um podcast só de gaúcho. E tá estreitando os laços aí com o pessoal que corre e que acompanha. Bom, meu nome é Nidier da Silva, galera da corrida aqui no estado já me conhece, e estou em busca de mudar um pouco a história do atletismo gaúcho junto com algumas cabeças que aceitaram o desafio de correr um pouquinho mais forte e vamos compartilhar, vamos conversar e vamos trocar uma ideia sobre essa questão. Um pouquinho mais forte é meio sacanagem. Vamos lá. Gente, então para quem está nos acompanhando aí, da onde você estiver acompanhando, né, não esqueça antes sempre de seguir o nosso podcast na plataforma onde você nos acompanha. Então siga lá, seja no Spotify, Deezer, na plataforma que você acompanha, se dá para seguir, siga o Universo Corredor, porque isso faz com que mais pessoas consigam então acompanhar esse podcast. E se você gosta daquelas provas de pista, gosta das velocidades e quer aprender mais sobre corrida hoje, fica com nós até o final e compartilha com aquele amigo, aquela amiga que também está a fim de aprender um pouco mais e evoluir seu conhecimento aí dentro da corrida. Cara, antes da gente começar assim, falar sobre corrida mesmo, vamos entender, cara, quem é o Nidier, da onde que ele é, aonde que tu mora, vive, treina. Fala aí para nós. A equipe que tu treina, conta aí para nós. Eu sou natural de Santana do Livramento, aqui da fronteira com o Uruguai. Eu gosto muito daqui, eu moro a 25 metros do país vizinho, minha casa é quase em cima da linha. E isso é muito legal. Eu sou um cara que é fanático pelo interior, eu nasci e me criei aqui, de família bem humilde, e consegui crescer e melhorar minha condição, desde a psicológica até a financeira dentro do esporte. Sou acadêmico do 7º semestre de Educação Física também. E eu sou um cara que faz tudo pela corrida e tenho feito muito para que a corrida e para que o atletismo gaúcho seja visto com bons olhos, mas principalmente por quem está aqui dentro do estado, porque a gente perdeu um pouquinho de credibilidade por uma queda brusca de boas marcas e tudo mais, que é recorrente do que eu falei, é um entre-safra. A gente não, por algum motivo que eu não sei qual, em algum momento a corrida foi esquecida aqui no estado
e a gente tem que fazer com que ela seja lembrada e vista com bons olhos, não com maus olhos ou com, não tem mais atleta que corre bem no estado. Não, tem atletas se preparando para correr muito bem no estado, tão bem quanto os que vieram antes, ou melhor, muito melhor. A ideia é sempre ser melhor. E usar os nossos antepassados ali, os atletas que correram muito bem há 10, 15 anos atrás, como referência, e não como adversário. Eles são referências e as marcas deles são referências e são as marcas a serem batidas aqui no estado. Eu acho que isso é muito importante. Exato, nós até estávamos falando aqui no nosso, nosso off aqui, nós falamos até do Tauro, né, que já teve aqui nesse podcast, né, já teve aqui batendo papo com nós, e o Tauro, cara, foi um grande atleta aí do Rio Grande do Sul, atingiu ótimas marcas, e Tauro, se estiver acompanhando aí, abração, cara, abração mesmo. Mas assim, Nidia, também sobre isso, cara, qual é a equipe que tu representa hoje? Hoje eu corro pela Noroeste Runner de Ijuí. Eu sou atleta da equipe, faço parte da comissão técnica e responsável pelo departamento de livramento, onde a gente está formando uma base, uma categoria de base aqui, vai ter uma escolinha também no final do ano. Legal. E aí eu fui convidado pelo Gustavo Bittencourt, num Troféu Brasil que a gente se encontrou lá, a gente ficou hospedado junto. E fiquei muito feliz pelo convite, porque é uma equipe que vocês vão ouvir falar muito, porque a gente está construindo, a gente se identifica, eu como pessoa e como atleta, com a equipe, porque a visão é a mesma, de reconstruir a imagem do atletismo gaúcho, e a equipe em si pensa muito maior do que eu, porque afinal de contas é uma equipe, né? Tem muita gente envolvida e já fala em nível Brasil. Só que eu prefiro subir o degrau de cada vez, né? Eu prefiro... Isso aí. Calma. Cara, eu acho legal, eu acompanho o pessoal que também, a gente vive muito esse universo da corrida, e eu sou um que acompanho, acompanho a Noroeste, vejo o pessoal que corre com vocês, e acho muito legal isso, cara. Porque já falei aqui no podcast algumas vezes também, de que o quanto o atletismo, né, a corrida, mais direcionada onde a gente fala aqui, ela realmente perdeu um pouco a visibilidade aqui no Rio Grande do Sul, e a nível nacional a gente ainda tem também alguns estados que nos acompanham aqui, também uma certa queda, né? A gente já falou, já escutou pessoas aqui relatarem para nós também que nossas cidades não tem uma pista para correr, não tem um local adequado para realizar a prática de exercício. E a gente não fala só no alto rendimento, a gente fala também para promover saúde, Nidia. Porque assim, cara, quando a gente fala em corrida, a gente aqui está falando sobre rendimento, mas a gente também tem que saber que todas as pessoas que correm, elas podem estar buscando sua saúde, melhorar sua saúde, sua qualidade de vida. E não ter um local apropriado para isso, cara, acaba muitas vezes estimulando e tendo essa queda aí que a gente está vendo. Mas eu fico feliz, cara, eu apoio muito isso, e assim, ó, quando eu vi a equipe surgindo ali, quando eu vi os primeiros atletas, os primeiros resultados, vocês a nível estadual, a nível Troféu Brasil, cara, que legal que tem gente querendo fazer esse crescimento aqui no Rio Grande do Sul, e claro, né, a gente ainda salienta muito que represente ainda muito bem o nosso estado aí. Cara, sobre isso ainda, para a gente finalizando esse ponto, assim, a equipe, ela é de Ijuí, né, tu falou. Ijuí, isso, que é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, para quem está nos acompanhando e não sabe, vocês estão em Livramento, né? Como é que funciona aí? Vocês, teu treinadora te acompanha daí? Como é que é? Eu sou treinado pela Carol, né? Ela até pouco tempo era treinadora-chefe da equipe, agora ela ocupa o cargo de treinadora mesmo só. E eu não tenho esse privilégio, eu até sempre digo, aproveitem o treinador de vocês perto de vocês, porque isso é muito importante. Sim. Ela mora em Porto Alegre, eu tenho acompanhamento pelo treinos ali, ela me passa pelo aplicativo dos treinos, e contato direto todo dia. Tipo, inclusive, se eu tô na pista treinando e alguma coisa deu errado, eu mando mensagem para ela me responde, é quase que em tempo real, mas não é tá junto, né? Então, ela me passa os treinamentos tudo online, não tenho nenhum acompanhamento presencial dela. Sim. Então, é assim que a gente tem feito os trabalhos aí. Perfeito. Show de bola. Gostei muito que ele falou ali daquela questão no início ali do bate-papo, ele estava falando sobre querer que o Rio Grande do Sul cresça, que a corrida cresça como um todo. E é nesse ponto que a gente sempre bate, assim, que às vezes na corrida a gente carece um pouco de ídolos, assim, né? E quando a gente traz isso a nível do Rio Grande do Sul, mais ainda, se acentua mais, né? No passado a gente teve mais e agora está tendo um pouco essa carência de ídolos.
Então, tudo vai crescer. Então, por exemplo, assim como tiver mais pessoas referências no estado em corrida, automaticamente surgem mais pessoas amadoras, porque as pessoas vão vendo, tem o fulano lá que o Nid é o ídolo, o Felipe é o ídolo. Então, assim, isso tudo vai crescendo. Então, que bacana que tem alguém puxando lá na frente, que isso vem puxando todo um pessoal que vem atrás, né? A gente sabe que a grande massa da corrida é aquele corredor bem amador. Mas esse corredor amador ele precisa ver alguém lá na frente, né? Precisa ver alguém colhendo os frutos lá. E isso vem trazendo, porque aquele corredor amador, às vezes ele é um cara que sofreu com obesidade, ele tem algum problema com alguma droga, e ele vê esse ídolo lá na frente e tenta traçar o mesmo caminho. Então, alguém puxando lá na frente, não puxa só performance adiante, puxa saúde também na frente. Então, parabéns pela atitude do pessoal que está puxando isso aí, está tentando elevar o nível do atletismo aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito. Cara, e assim, Nidir, conta pra nós aí, cara, por que a corrida, né? Cara, podia ter sido, não sei, podia ter sido futebol, ou tentou futebol, não deu certo, não foi pra ti, como não foi pra mim, não foi pro Fabrício, não foi pro Juliano. Eu não quis, né? Aí mas conta pra nós, por que a corrida? A minha história com a corrida ela é bem interessante. Eu tentei futebol também. Viu? Eu era goleiro, cara. Daí eu até fiz um teste aqui, como eu moro na fronteira com o Uruguai, aqui eu fiz um teste e passei no teste. Eu teria só que fazer a documentação para ir para um clube para treinar em Montevidéu. Só que eu recusei, eu não quis ir. Porque eu tinha que ir pro quartel, eu sempre tive meu sonho de ser militar. E até então eu nunca tinha corrido, eu não conseguia correr da escola até a minha casa, eu sempre digo isso. E não conhecia a corrida em si. Até 2009, quando entrei no exército e fui obrigado. Ali. Então, eu comecei a correr por obrigação mesmo. Eu tinha um oficial que era responsável pelos recrutas no quartel onde eu servia aqui no 7º RCMEC, que ele ia todos os dias às 6 da manhã para fazer a gente correr. Todos os dias, religiosamente, às 6 da manhã, a gente tinha que estar pronto para correr em forma. Durante 33 dias, eu fiz isso. Dentro do Exército, eles têm um plano de treinamento físico-militar que é feito por um profissional de educação física, que é o calção preto do Exército. E não tem como dar errado se a gente seguir um planejamento. É que nem o Felipe sempre fala, eu acompanho o Instagram. Seguir o planejamento, fazer o certo, faz com que tu corra bem. E eu já comecei a aprender isso lá desde o início, desde do princípio. A base. Aí teve esses 33 dias, né? Que passou todo o mês de março. O mês de abril seguiu a mesma coisa, só que já não era mais regime de internato, era um pouquinho mais livre. E em maio teve o primeiro teste de aptidão física, que também vi no Instagram do Felipe, ele falando sobre a corrida de 12 minutos ali. Acho que foi até no Rios, não me lembro direito. Acho que foi, é. Aí, cara, nós éramos, acho que uns 300 recrutas fazendo o teste. E eu corri 3 quilômetros e 600 metros em 12 minutos. E eu nem sabia assim, o que eu tava fazendo sem relógio, só seguindo a marcação ali que eles faziam. Caramba. E descobri que eu corri. Cara, que belo jeito de descobrir que descobri que, cara, acho que eu corro bem, né? Daí eu era a maioria recruta, para trás. O recruta tá sempre errado. Daí, sabe, lá naquela época, já é louco, recruta, quem mandou tu fazer isso? Não sei o que, Aí os responsáveis pelos atletas lá dentro do quartel me procuraram e falaram, agora tu vai ser atleta. Eu não, mas como assim? Ser atleta, né? Eu sou recruta. Não, tu vai ser atleta, vamos treinar. E daí comecei a correr assim, bem a grosso modo mesmo, bem a modo militar, mas sempre com aquele planejamento do TFM, que era muito bem elaborado, nada de muito sugado ali pra mim, né? Pra maioria era bem difícil, mas como eu já tinha uma predisposição, e não parei mais. Nunca mais parei. Cara, e nessa questão de... Cara, 13,600 é punk nos 12 minutos, né, cara? Então, esse primeiro contato, assim, que tu teve com a corrida, vamos dizer, contato que tu metrificou isso, vamos dizer, né? Porque até então tu não tinha nenhum momento de ser desafiado nisso. Cara,
Pô, como é que foi a sensação de ter corrido? Porque provavelmente deve ter dado uma volta, 2 voltas, quem sabe, numa galera na pista, né? Sim. Sabe que eu fiquei um pouco assustado, né? Vamos para a realidade. Sim. Corrida dentro do exército. 13.600 é o que estava marcado lá, não sei se tinha. Claro, mas que tivesse 13.400. Já é bastante. E que eu tivesse corrido isso em 12 minutos e 30, porque eles podem ter dado um tempo de escoamento, não sei como é que funciona. Claro. De qualquer forma, eu teria corrido muito bem. Hoje, eu vejo assim. Mas naquela época, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não tinha relógio, eu só estava esperando tocar uma sirene, entendeu? Eu tinha que entregar um papelzinho e fui. E daí, se tu levar isso para a vida do corredor ali, do corredor amador mesmo, da galera que está começando, acontece muito. Sim. E muita gente se perde, a gente perde muito atleta atleta que não tem acesso, né, à informação, atleta que não consegue chegar até um treinador, crianças que não têm dinheiro para pagar uma assessoria, porque hoje tu fala em corrida, pensa em assessoria. Aí, tipo, eu penso, né, cara, imagina só, né, se eu tivesse tido acesso à informação quando eu tinha 13 anos, aonde eu estaria com 19 anos? Será que eu ia ser militar? Será que eu ia ter descoberto? Eu poderia ter sido um atleta antes. Então, é uma reflexão que a gente tem que deixar, né? Eu falo, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria começado antes. Mas eu não posso. Mas a gente pode fazer por quem tá começando agora, ou por quem não conhece. E eu tava pensando aqui, cara, tu era goleiro, velho. Tu não é o cara que ia pra correr na linha. O cara, não, tipo, é o lateral, eu pensei assim, ó, quando tu falou que jogava bola, esse é o cara que era o volante que, assim, ó, capinava o jogo todo. É o cara que corria de uma lateral ao outro, terminava o jogo e ficar mais no horário. Eu era goleiro, cara. Tava ali, naquela pequena área. Velho, tá louco? Olha, poxa, parabéns. Quando eu cheguei, assim, que acabou, que tocou aquela sirene, eu pensei, cara, que é isso, meu? Aí eu olhava, assim, um pouco de gente espantada, né? Outro pouco bravo, os sargentos ali, que em 2009 o exército era totalmente diferente de hoje, né, velho? Me xingando. Aí um sargento que era calção preto, que era educação física, me pegando do braço e me levou, não, vamos lá, eu vou conversar contigo. Tu tem que treinar, tu tem que ser atleta. E aí um oficial me procurando porque eu larguei o papelzinho no lugar errado, tipo, eu não sabia, eu não entendia nada, cara. E daí, eu falei, tá, se isso daqui vai me trazer um benefício, eu quero fazer. Claro. E eu sou muito ligado na troca, né? Quanto vai me custar e onde eu vou chegar, né? Com isso daí. Com certeza. Então, isso aí deu um ritmo de 13,15, isso aí, se eu não estou muito errado, 13,15 por quilômetro, é isso? 13,15, 13,20 ali. Se a gente não tiver o erro da medição, dele. Que é alguma coisa realmente bem fora da curva, assim, se tu pegar ainda mais, por exemplo, que tu não treinava, assim, né? E aí o pessoal que viu ali falou, não, vamos levar esse goleiro para correr aí. Parece que esse goleiro corre um pouquinho, vamos lá, vamos bater um papo com ele. Cara, e nisso, né, tipo, como tu falou ali, quem sabe, e se tivesse começado antes, né? E se a gente fica muito nessa, né? E, cara, realmente, muitas vezes a gente não tem acesso a essa informação, a esse conhecimento lá no início, e a gente perde, cara, muitas pessoas têm um baita potencial. E, cara, o esporte, ele tem uma capacidade, eu digo que primordial na vida de qualquer pessoa, tá? Seja na formação dela como cidadão, o esporte ajuda a formar cidadãos, seja na questão da saúde, porque a gente sabe que pessoas fisicamente ativas, desde a infância até a vida adulta, elas tendem a ter maior qualidade de vida na vida adulta e serem pessoas fisicamente ativas na vida adulta. Então, isso é um ponto muito importante. Um outro aspecto também é o quanto a gente cria bons hábitos, né? Porque os hábitos que tu cria dentro do esporte, tu consegue transferir para outras áreas. A gente sabe que pessoas que têm a prática do esporte na vida delas, no dia a dia, elas conseguem até melhorar seu desempenho lá no trabalho. Elas se tornam mais competitivas na área empresarial, na área onde ela for trabalhar. Isso faz com que ela busque esse melhor desempenho. Então, o esporte, ele tem um caráter muito além
muito além de simplesmente ir lá e praticar um esporte, simplesmente de ir lá e vou dar uma corridinha. Não, cara, a gente está desenvolvendo uma pessoa muito além. Então, essa formação lá na infância, hoje a gente tem muito acesso à formação dentro do futebol, algumas escolinhas de vôlei, quem sabe, né? Alguma coisa assim. Mas na corrida, cara, a gente está em falta. A gente está em falta. Então, é uma coisa muito legal aí que vocês estão pensando em desenvolver. O atletismo Muito bacana essa base. A base também é muito bacana ali. A gente fala, nossos alunos falam do trabalho de base, o quanto é importante. O Nietzsche deu bem a palavra, assim, chave que se ele tivesse começado antes, né? Então, às vezes a gente vê que o atleta de alto rendimento, assim, quanto mais base ele tem, depois a gente vê que dá esse reflexo lá na frente. Por exemplo, se tu começa a ser estimulado ali com 10, 11, 12 anos, depois quando chega lá em cima, eu gosto de dizer assim, tu tem a gema ali, já é uma coisa que tá no teu DNA correr. Porque na hora do vamos ver ali, o Nietzsche sabe, na hora do vamos ver, é o pequeno detalhe que faz a diferença. Então, se tu já tem o teu DNA de correr, fazer aquele movimento, aquela mecânica, lá no finalzinho aquilo ali é uns quantos segundos, e aí dá bastante diferença, né? Exatamente. É verdade. A gente está sendo privilegiado, né, de poder acompanhar uma evolução grande em relação a isso também, porque a gente viu em Tóquio nas Olimpíadas o que o Jacob fez, cara, que aquele guri fez. Aí tu fala, quando é que começou aquilo ali? Começou quando ele tinha 12 anos. Né? O cara tem 20 anos. Não, mas ele não começou com 19. Né? Ele começou com 12. Ele aprendeu a sentir a dor quando ele era criança. E ele carregou isso até Tóquio. E era o que ele queria, né? Então, aí, e quando ele tiver 25, né? Sim. Ele vai olhar para trás o tamanho da história que ele vai ter construído. Então, acho que exatamente. Ele não tá nem no auge físico dele, né? Não, falta um pouco. Nós vimos, por exemplo, o Alisson, né, cara? O Alisson nos 400 com barreira, cara. O que foi aquilo que ele fez, cara, nos 400 com barreira? Cara, então a gente vem realmente de a pandemia, junto com a pandemia, né? A gente pode dizer aí que também a gente conseguiu, muitos atletas, né? Eles tiveram muito mais tempo para treinar, muito mais tempo para desenvolver outras etapas, que isso eu acho que contribuiu muito com o que a gente viu dentro das Olimpíadas. Foi muito legal para quem acompanhou. E até entrando mais ou menos nesse clima mais olímpico, a ideia é a gente bater um papo sobre Olimpíadas, né, cara? Que é legal também. Nidia, cara, não sei, né? Mas seria a gente falar bobagem aqui se tu tem algum sonho de um dia chegar lá, cara? Ou não? Na verdade, eu imaginei que a gente chegaria nesse ponto. Sabe que eu decidi depois que eu voltei a correr, porque dentro da pandemia eu tive eu só não surtei porque eu já tenho 30 anos, então eu tenho a cabeça um pouco mais feita. E com a pandemia eu entendi que o atleta brasileiro ganhou um tempo que ele estava precisando, porque a gente estava se matando muito em competição e estava deixando o treino de lado, por causa que a gente precisa de dinheiro, né? A prova paga um dinheiro bom, a gente vai lá, corre a prova, ganha um dinheirinho, espera a próxima e ignora o ciclo. O macro ciclo, o ciclo, eles ficam para trás porque eu preciso ganhar dinheiro. Claro. Então, quando eu voltei a treinar depois que eu fui chamado para Noroeste, eu pensei, cara, agora eu vou buscar o máximo que eu puder dentro disso, porque se tu perguntar qual é a minha profissão hoje, eu sou atleta. Eu tenho um estúdio de treinamento físico que eu sou dono, né? Eu tenho um responsável técnico para poder trabalhar. Claro. Mas é meu estúdio. E pergunto, qual é a tua profissão? Atleta. Mas tu não tem um estúdio, tu não é empresário? Não, sou atleta. Perguntar, se eu for fazer uma entrevista de emprego, o que tu faz atualmente? Qual é a tua ocupação atual agora? Atleta. Eu não vou falar que eu sou acadêmico. Eu sou acadêmico sim, mas eu sou atleta. Primeiro atleta, depois acadêmico. Entendeu? Claro. Primeiro atleta, depois dono do negócio. E quando eu entrei para Noroeste, cara, eu tive o acesso ao que todo atleta precisa. Uma equipe que se preocupa com o teu desenvolvimento, uma equipe que se preocupa se tu tem condições de chegar onde tu quer, e uma equipe que acredita no teu trabalho. A gente tem médico, a gente tem psicólogo, a gente tem nutricionista, entendeu? E a gente tem uma comissão técnica muito boa. Eu pensei... Com certeza. Eu tenho tudo que eu preciso. E partindo do ponto que eu tenho tudo que eu preciso,
eu posso escolher onde eu quero chegar. E a gente chega exatamente onde a gente quer. A última conversa que eu tive com a minha treinadora, eu falei, eu quero ir para Paris. A gente tem 3 vagas. Eu sou um só. O que me impede de ir? A princípio, nada. Nada me impede de ir para Paris. Agora, qual modalidade que eu vou? Eu quero ir para maratona. Aí tu vai achar estranho, né? Mas nunca correu uma maratona, cara. Não, mas eu quero ir e eu vou treinar para conseguir o índice olímpico para Paris na maratona. E, tipo, hoje, as pessoas mais... Eu tô abrindo isso para vocês, cara, que eu nunca falei para ninguém. Eu falei com a minha treinadora e com os meus melhores amigos, 2 ou 3 pessoas. E hoje, cara, assim, ó, eu não tenho medo de falar, eu não acho que é algo assustador, eu não acho que é um absurdo, e eu vou treinar para conseguir um índice olímpico na maratona, tá? É um ponto que está definido já e dificilmente vai mudar. O que pode fazer isso mudar? Pode ser que até o final do ano eu faça uma marca muito boa nos 10 mil, eu tente. Eu acho que é um pouco mais difícil porque o 10 mil é uma prova muito agressiva nos treinamentos. Exatamente. E a marca é uma marca que com certeza de um nível técnico muito mais difícil do que a da maratona. Eu não sei qual vai ser para Paris, mas para se equiparar ao esforço que eu vou ter que fazer para conseguir o índice dos 10 mil, vai ter que baixar muito esse índice da maratona. E eu acredito que não vai baixar muito, até pelos resultados da última, né? Última, eu ia dizer. Eles usam como parâmetro o resultado da última. Então... já ficava na casa das 2h13 ali, eu acho, por aí, 15. Não sei se vai mudar muito isso aí, né? Vai subir um pouquinho do que tava, tenho quase certeza disso. Então... Também acho, cara. Eu tô com essa expectativa. Cara, e olha, agora tu me falou isso, eu tô torcendo mais que ela fique assim, vamos dizer, mais... Não digo que é acessível pra, cara, que tu consiga, velho. Seria muito massa nós termos um representante aqui do Rio Grande do Sul e ainda mais um cara que bateu um papo aqui com nós e tá deixando aí essa meta gravada agora, cara. Que, velho, não, cara, e é isso aí. Eu digo assim, ó, quando a gente tem a gente tem uma meta, quando a gente verbaliza ela, quando a gente escreve, a gente vai fixando ainda mais ela, cara. E, cara, agora, realmente, o que impede de tu conseguir isso? Cara, nada. Nada, tu quer, velho. Cara, a gente viu o Danielzinho agora, que foi... Cara, todo mundo dizendo... eu vi quando ele falou que ele queria ir para Tóquio, eu cheguei a ver gente comentando que, claro, o cara vai tentar índice lá, se o cara não fez ainda maratona. Nunca fez maratona. Cara, o cara foi lá, correu pra caramba e foi pra Tóquio, cara. Foi pra Tóquio. Maratona. Exatamente. Foi pra Tóquio e, cara, os 21, deu show nos 21. Teve problema, aprendizado, cara, aprendizado. O cara ali, ele tem 23, né, o Daniel? 23. 23, né? Cara, acontece, né? Isso podia ter acontecido com o Kip, mais difícil. O cara, vamos dizer, tem mais tempo, mais experiente ali, né? O cara que 36 anos. Muita já maratona. Mas, velho, o cara fez representou muito bem nosso Brasil. Muito bem nosso Brasil. Né? Assim como o outro Daniel, o próprio Paulo, todos eles representaram muito bem, cada um nas suas condições, cada um com a sua performance, com a sua estratégia. Cara, mas assim, Paris 2024, velho. Então falta 3 anos aí, né? E, cara, vamos lá. A gente tem aí 3 anos para se preparar. E o que tu já tem mais ou menos como ideia? Esse ano ainda tu quer, né, tentar melhorar, pelo que eu entendi, teus 10 mil, como tinha me falado ali antes, né? E aí, o que é o planejamento aí? Conta para nós um pouquinho, vamos tentar esmiuçar um pouco mais isso aí pra galera. Eu tenho olhado com a minha treinadora da seguinte maneira. Esse ano a gente vamos treinar. Blocos, vamos lá. Gaúcho, Campeonato Gaúcho. Vou correr o Campeonato Gaúcho. O que eu planejei para depois do Gaúcho? Nada. Não tem nada. Não tenho nada planejado para depois do Gaúcho porque vai ser parâmetro para o que eu vou fazer depois. Entendeu? Claro. Eu espero correr no Campeonato Gaúcho, assim, se tudo der certo, 31:30. Se tudo der certo, assim. Se saiu a corrida que eu quero, 31:30. Nos 10 mil, tá, gente? Para quem estiver acompanhando, 31:30 nos 10 quilômetros. Nos 10 mil. Mas eu não vou ficar nem um pouco surpreso se eu correr na casa dos 31 baixo ou se eu correr para 30 alto. Eu vou ficar surpreso se eu correr para 31:40, por exemplo.
Claro. Se eu correr acima do que eu espero. Aí eu posso até ficar surpreso. Mas, num primeiro momento, a gente quer isso. E eu tenho feito tudo para que isso aconteça todos os dias. Aí eu falo, do que eu tô falando? Eu tô falando da minha alimentação, do meu descanso, das minhas horas de sono, da intensidade do treinamento, de fazer o que é proposto na planilha. Eu me matava muito nos treinos, eu poderia correr muito melhor há um tempo atrás, mas eu me matava muito, eu me desgastava, eu acreditava que correr forte significava correr forte, e hoje, errando, eu aprendi que não, entendeu? E a ciência da minha treinadora, ela é uma pessoa que sabe muito, a Carol é muito inteligente, e ela cobra, apesar de estar longe, ela me cobra, faz o que está proposto. Eu lembro que no último treinamento agora, no treino de terça-feira dessa semana, ela colocou ali, respeitar a intensidade dos tiros de 200. Então, aquilo ali, quando eu li, eu imaginei ela me falando aquilo dali, cara. Porque ela sabe que os D200, como eram os mais curtos, iam até 800 metros, eu faria um pouco mais forte. Entendeu? Eu faria, mas não, eu fui lá e fiz exatamente o que ela mandou. Aí eu descobri uma zona de treinamento que eu desconhecia, que era a dificuldade que a gente tem para manter o corpo em uma zona que não é a máxima. Dói tanto quando tu correr no teu máximo, tu correr no ritmo que tu quer correr a prova. Exatamente. Porque não tem adrenalina, não tem endorfina, não tem ninguém te gritando, ninguém te batendo palma. É tu na pista. É só tu e a pista. E não é fácil, cara. É tão difícil quanto tipo, dar um tiro de 1000 para 13:10. Bom, cara, é o ritmo que eu quero correr um pouquinho mais forte que isso na prova. Mas eu fiz intervalar de 1000 para 13:10 e não foi fácil. Um pouco. Teoricamente, assim, deveria ser fácil. Eu pensei que deveria ser fácil. Mas aí tu dá aquela segurada, te maltrata, cara, entendeu? Te castiga, e daí tu aprende na dor. Não, é isso. Aí tu vai colocando na cabeça que lá na prova, se tu não tiver com a tua cabeça dentro da tua zona de conforto, dentro da tua zona de sensação de esforço, na zona de conforto, se tu não tiver prestando atenção ali na sensação de esforço e de como tu está no decorrer do processo da prova, tu vai te quebrar e tu não vai conseguir o que tu quer. E muita gente quebra, eu já quebrei muito, porque fiz os 200 metros de uns 5.000 muito forte. Cara, tu começou a liberar acidez antes, meu. Isso não tem volta. Isso não tem volta. Não tem volta, entendeu? E para quem está acompanhando, é interessante esse papo aqui, porque assim, muitas pessoas, elas que acompanham o podcast, são amadoras, são pessoas que elas querem buscar o seu RP, né? Não é nem o RP de uma prova, de uma competição chegar em primeiro lugar, é o seu RP. Mas pensa o seguinte, gente, quantas vezes você já chegou naquela prova que tinha lá, vamos pensar, uma prova de 10 quilômetros aí que você queria baixar seu tempo, e você errou lá naquele segundo quilômetro. E você chegou naquela subida, né? Vamos falar numa prova de rua, que é mais comum, o pessoal acompanha aqui, e você errou. Você entrou muito forte nela, ou quis, por exemplo, a pessoa do seu lado começou a fazer um fartlek e você entrou na onda de fazer o fartlek com ela e quebrou. Acontece. Mas o que você tem que fazer? Aprender com essa situação. O que o DJ tá falando foi perfeito, cara. Ele já quebrou, errou, mas aprendeu. Estranho seria se ele não aprendesse com isso, né? Estranho seria se ele não colocasse isso para ele usar como um trampolim para ele evoluir hoje no seu treinamento. E aí algumas pessoas devem estar dizendo, tá, Felipe, mas isso só acontece no alto rendimento. Não acontece no alto rendimento. Se você quer também melhorar sua performance, se você quer correr mais rápido do que você era ontem, pode ter certeza. Esses detalhes fazem a diferença. Aquele detalhe que ele disse que a Carol, a treinadora dele, colocou para ele. Respeite as intensidades. Para quem é aluno, seja aluno aqui da ProElite, seja aluno do PCI, lá do Programa Corrida Inteligente, e nos acompanha, sabe, muitas vezes na nossa planilha lá tá escrito, a gente coloca, respeite as intensidades, rodagem leve, é para rodar leve, é para rodar na zona 2, tá lá, zona 2, qual o pace que é para rodar. Por quê? Porque aquilo ali é importante. Quando é para ser forte, é forte, mas respeite as intensidades. Perfeito, Andy, perfeito esse bate-papo aí. Uma coisa que é interessante é que, diferente em relação do amador com o profissional, é que
o amador, o profissional, ele se preocupa com os mínimos detalhes e o ganho dele é diretamente proporcional, é pequenininho, porque o cara já tá quase no limite. Mas quando o amador faz isso, a diferença que ele vê é muito maior. Então, por isso que a gente vê, assim, às vezes, o amador cometendo alguns erros. Eu não evoluo muito pouquinho, tá? Mas se você tivesse feito, ou se você fizesse de uma maneira certinha e visse nos profissionais aquele tipo de, sim, eu vou fazer o que é certo, da maneira que tem que ser feito, aí realmente os ganhos, eles são muito maiores, eles são muito mais visíveis, né? Exato. Exatamente. E agora, falando em relação ao que o Nidia falou da maratona, esses erros assim que acontecem na maratona é mais fácil de tu recuperar esses erros do que numa prova de 5 mil, às vezes 10 mil. Sim. Numa prova, por exemplo, mais curta, de 3, 5, às vezes um mínimo erro é o suficiente para acabar. Na maratona isso também acontece, só que é mais fácil de tu recuperar, né? Porque obviamente é uma prova que tem mais tempo, mais volume. Então, isso também do que ele falou, essa sensação dele ir aprendendo com os erros e ir ajustando, isso não, se ele fizer isso várias vezes e aprender com o erro, na maratona ele não vai errar, porque a maratona ela dá uma margem um pouco maior para esses erros. Mas, claro, quanto mais alto nível, menor é isso aí. Mas em relação à prova a relação da prova de 5 e de 3 ou até de 10 é bem menorzinha. Às vezes, segundos que tu errou já é suficiente para tu perder o índice olímpico, por exemplo, a gente está falando de uma margem bem pequena. Exatamente. Cara, o que tava o índice olímpico nos 10 mil, vocês lembram, para esse ano? Era na casa de 27,30, se não me engano, porque o... 27,30. Porque o Mofará ficou fora, né, eu acho. O Mofará ficou fora, exato. E eu acho que ele fez... 27,47, acho que foi. Alto, né? Foi, exato. Exatamente. Ele ficou fora. E então, assim, a gente está falando, gente, num nível muito alto, né? E por isso que o Nidia comentou dessa questão da meta dele ir da maratona, né? Porque aí é outras questões. Aí é outra característica de treino. Aí o Nidia que faz ali... Cara, ontem eu vi teu treino, cara. Até comentei, acho que foi com o Fabrício, eu comentei? O Juliano? Um de vocês eu comentei hoje sobre isso. Fez 5 km de aquecimento. Foi contigo, né, Juliano? 5 km de aquecimento, 8 de 1000 e depois alguns tiros de 200. Véi. Cara, pra quem tá acompanhando aí, já fez um treino de 8 de 1000, sabe qual é a sensação. Mas a gente tá falando que ele aqueceu 5 km antes. Depois teve mais os tiros de 200 no final. Velho, isso aqui a gente tá falando. E tem mais 3 km no final, exato. Foram 42 voltas e meia na pista. 42 voltas e meia na pista, cara. A cabeça do cara é um trabalho mental o tempo todo, né? Um 5K de aquecimento já é um trabalho mental, assim, bem grande, assim, né? Eu vou te falar assim, é chato pra caramba. A minha treinadora sabe que às vezes eu brinco lá no Instagram. Obrigado, Carol, mandou lá no Instagram pra ela. Valeu. Você que é aluno aqui nosso e tá reclamando quando eu boto ali pra vocês fazerem uns 200 metros de trote para aquecer antes de começar a correr, né? Que eu digo assim, é importante aquecer, nem que seja um trotezinho ali, ó. 200 metros de trote não é nada de 5 km, viu só como é possível e tem que ser feito? Eu deixei o registro. Cara, e isso que a gente tá falando aqui, a gente tá pensando numa preparação para os teus 10 e 5 mil, né? Preparação para os 10 e 5 mil. Tô chegando no microciclo aí já, acho que vão ser 21 dias, vai doer. Vai doer. Tu tá em que fase agora de treinamento? Tá, nós estamos entrando agora, vai faltar um mês, tu tá aqui numa fase específica agora? Tô no final do mesociclo ali já, para entrar no micro e pau na máquina. Não tô naquela parte que a gente vai com a corda no pescoço ainda, porque eu tenho que assimilar o ritmo de prova mesmo. Claro. E eu já tô tranquilo com ele, te confesso que eu tô me sentindo muito bem já em correndo eu não tô fazendo eu nunca rodo próximo do ritmo que eu vou fazer na prova. Foi agora provavelmente tu nem esteja fazendo tantos treinos de velocidade, ou tão bem menos frequentes agora, os treinos de velocidade. Estão bem menos. Eles estão bem mistos, né? Estão meio que jogados ali em blocos dentro de uma rodagem ali. Às vezes eu boto uns 4 minutos em ritmo de prova ali no meio do próprio longo ali, por exemplo. Exato. Mas tá tudo bem alcançável. Eu sei que a parte mais difícil é o microciclo, sempre foi. Não vai ser diferente dessa vez, ainda mais que eu tô buscando uma marca muito
muito boa. Para mim, pessoalmente, vai ser muito bom correr ali na casa dos 30-30, porque eu preciso fazer logo esse RP. Cara, e assim, ó, uma coisa que é legal para as pessoas estarem acompanhando é que isso aí vai fazer com que ele complemente com certeza para tua meta futura, né? Esses ganhos que tu tá tendo hoje, eles vão complementar lá para tua meta, quem sabe dos 42 lá, não sei, quem sabe pode mudar essa meta aí, ali, mas vamos pensar que França 2024, isso aí vai contribuir muito lá com teus ganhos lá na frente. Só que, claro, é assim, ó, é um tijolinho que vai ser colocado agora. A gente tem que construir uma casa ainda. Mas o primeiro tijolo foi colocado. O alicerce, vamos dizer, o alicerce está sendo feito. Ainda não é nem o tijolo, o alicerce. E um cara que fez. Um cara que fez isso também, não deve acompanhar, foi o Vilela, né? O Vilela, ele fez os 10 mil no PAN ali, por exemplo, e depois ele foi para a maratona, né? O Vilela não conseguiu o índice, né, olímpico. Mas ele correu bem. Ele correu bem, né? Ele correu bem, acho que foi ele fez em Valência, ele ficou uns 4 minutos, eu acho, atrás. Acho que ele correu para 2h14, se eu não me engano. 2h14, eu ia dizer, eu acho que tinha sido por causa que eu acho que o índice era 2h12, eu acho 2h13, então tinha sido por pouquinho ali. Eu vi que ele postou nos stories ali, que ele estava acompanhando o pelotão, acho que até o quilômetro 30, assim, ele disse que até o 30 ele estava dentro do tempo. Aí ele disse que, voltando àquele papo, ele disse que desconcentrou um pouquinho ali, e o pelotão escapou ali um pouquinho, e aí ele disse que tentou de novo e voltou, e aí deu aquele papo que a gente estava conversando, né? Ele abriu demais ali de novo para alcançar o pelotão, e aí foi o suficiente para ele acabar quebrando, entre aspas, né? Mas até o 30, ali 30 e pouquinhos, ele estava super bem. Cara, é legal. Eu gosto muito dessas histórias aqui. Acho que a gente ficaria conversando horas e horas aí sobre esse papo aí. Cara, mas assim, a gente falou, até uma das perguntas que eu teria para ti na sequência aqui é sobre metas, né? Mas acho que eu particularmente já estou bem satisfeito com as metas. Não sei os guris aí se estão satisfeitos. Se alguém quiser mais alguma meta do que essa, olha. Eu tô bem satisfeito com essa parte. Cara, uma coisa que eu te pergunto assim, o Fabrício deve estar curioso com esse ponto aí, mas eu vou antecipar o Fabrício aí da nosso papo. Cara, lesões, assim, já teve alguma? Elas já aconteceu? Como é que é? Já, eu tive uma lesão no comecinho, ali em fevereiro, mas é coisa que todo atleta tem, né? Canelite que me incomoda há muito tempo. Porque aumenta o volume de treinamento, a gente dá uma relaxada em outras coisas. Isso é muito comum. E, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque claro. A galera tem que entender que se negligenciar no mais simples, tu vai ficar sem fazer o principal depois. Aí eu dei uma relaxada nos alongamentos, liberação, fui surrando muito a carcaça, tava treinando 2 turnos, o volume tava bem alto. Eu lembro que eu cheguei aos 178 quilômetros semanais na linha. Cara, esse é o ponto que eu ia perguntar pra ti. É bastante. E aí eu viajei o mês de mais volume foi fevereiro, né? Eu até tirei férias esse mês para poder só treinar mesmo. Aí eu fiz o ciclo, fiz todo o mês de mais volume ali. Tava dando 170, 178, 169 quilômetros por semana. Fevereiro, né? E tem menos dias. Vocês têm uma ideia. E mais quente, mais quente. E eu treinei em Santa Catarina, eu fui pra Santa Catarina, fui por casa da minha irmã, fiz quase um camping lá sozinho. Aí senti minha canela, e inflamou, e me incomodou. E eu sei exatamente por quê. Foi porque eu negligenciei os treinamentos de força, não fiz os exercícios básicos para prevenir canelite, que são básicos mesmo, e deixei chegar no ponto que chegou. Fiquei ali 33 dias sem poder treinar direito. A minha recuperação é sempre em movimento, eu nunca paro. Totalmente, eu não posso me dar o luxo de parar. Ou seja, eu tenho que conviver com a dor e treinar, porque quando a gente começou a pensar em alto rendimento, esquece ficar sem treinar. Vai treinar com dor, vai treinar com chuva, vai treinar com frio. E essa canelite me incomodou e foi a única lesão que eu tive, assim, que me deixou, que me abalou mesmo. Aí, depois não tive mais, fiquei 33 dias tratando, né? Mas o meu volume caiu para 40 km por semana. Entendeu? Não entrei em destreino porque eu não parei.
Claro. E depois voltei com tudo de novo. Mas a canelite sempre está ali. Mas a gente sabe que, assim, 33 dias são muito importantes, né? Quando a gente está entrando nesse detalhe. Tá, então, teu mês de mais volume foi 173 quilômetros. Na semana eu estava rodando entre 169 e 178. Hoje, atualmente, o que está o volume semanal, mais ou menos? Hoje eu estou entre 150, 140, 150 quilômetros por semana, mais ou menos. Então, o pessoal tem uma ideia, né? Foi meio estratégico, sabe, essa redução de volume, até porque particularmente não influenciou tanto no meu rendimento reduzir ali uns 40 quilômetros a semana. Até porque a gente faz uma comparação em quando eu rodei muito e quando eu rodei um pouco menos, que não é pouco, 140 quilômetros nunca vai ser não pouco. é pouco, né? O rendimento não caiu, eu já estava numa condição física muito boa, então a gente preferiu manter assim para evitar até eu ter uma estrutura um pouco melhor, até de recovery, né? Porque é muito importante. Fisioterapia ali não é para quem tá machucado, é para quem quer ter saúde e condições de treinar. Beleza, cara, eu vou clipar essa parte aqui, ó, e eu vou salvar. Fabrício é o fisioterapeuta aqui eu vou salvar roda. E aí eu vou... Mas eu acho que Vou botar em loop infinito isso aí. Eu vou botar em destaque. Vou botar em destaque. Mas por que acontece? Porque as pessoas acreditam que... Isso é interessante, porque as pessoas acreditam que quem tá em alto nível, ou ele tá sempre machucado, ou a chance dele se machucar é 100%, assim, sabe? E a gente sabe que não é bem assim que funciona, tá? O atleta profissional, claro, como ele tá no fio da navalha ali, ele tá mais predisposto a ter uma lesão comparado a um amador pelo fato do volume ser extremamente maior do que a gente está falando ali, 8 vezes maior, até 10 vezes maior do que um amador, se bobear volumes mensal. Então, realmente é comum que o atleta profissional ele fique um pouco mais exposto. Mas, aí que vem, o amador ele também se machuca, o amador também tem canelite. Porque aquele volume que é excesso pro corredor relacionado à força que ele tem, é a mesma relação entre o excesso que um amador vai fazer com a força que ele tem. A diferença é que um atleta profissional é infinitamente mais forte do que um amador, e por isso ele aguenta todo esse volume. Então, o canelite, como o Nidia falou, se tu bobear, se tu principalmente, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou deixar para depois, olha, o impacto é muito grande. Então, realmente, a canelite é um dos que vão aparecer por causa do volume. Assim como tem pessoas que, por exemplo, o Nidia treinou 10 anos quase da vida e teve uma canelite. A pessoa vai fazer o primeiro mês de treino, assessorado, tudo certinho, e vai ter canelite. Então, infelizmente, as lesões elas não seguem uma linha de raciocínio tão perfeitinha assim, porque existe muita coisa que está influenciando e os amadores também se machucam, olha, da mesma maneira ou mais ou menos, enfim, não tem muita relação com entre o amador e o profissional, assim, quem se machuca mais. Eles vão se machucar pelos mesmos motivos, só que por intensidades diferentes. Cara, e aí, nesse ponto aí, que as pessoas têm que ter bem claro, então, acho que 2 clipagens importantes que o Nidia falou. Uma, é a pessoa ter a consciência do que realmente é importante, o que ela quer, né? Segundo, tem alguns aspectos ali do treinamento, que neste caso ali que o Nidia está falando, onde ele teve que dedicar um tempo a mais para realmente o objetivo daquele período do ciclo do treinamento dele, que era um alto volume. Acabou, né, perdendo foco em alguns outros pontos ali, mas, gente, sempre esse detalhe importante. O cuidado, seguir a planilha, seguir os pontos que o treinador coloca, isso sempre vai ser muito importante. Agora, aconteceu a lesão, não é o fim do mundo, não é o fim do mundo. Pelo contrário, assim, ó, reorganiza o que tem que reorganizar. No caso, ele junto com a treinadora dele, ele organizou o volume, organizou o tratamento com o fisioterapeuta e segue o baile. Estamos aí buscando ainda de novo as metas pessoais. Então, não é motivo para desespero. Uma coisa também que as pessoas ficam com muito medo é quando elas se machucam, elas acham que vão ter que parar de correr, né? Uhum. E assim, eu não lembro de ter
Olha, eu não lembro de ter presenciado assim um aluno ou um corredor. O profissional não para, né? Como o Nidia falou, o profissional não vai parar. Ele vai reduzir, mas ele não vai parar. Porque não necessariamente toda lesão é necessário parar, tá? Existem pouquíssimas lesões e algumas relacionadas a um erro a um longo tempo. Por exemplo, canelite, normalmente a canelite não precisa parar. O que tu vai fazer é reduzir o volume até que o corpo aguente aquele volume e a balança de cicatrização fique maior do que a balança de dano, né? Então tu tá machucando, mas aí tu tem o teu volume semanal, tu consegue mais cicatrizar do que machucar. E aí tu consegue fazer aquele volume. Que volume é esse? Cada um tem o seu volume, né? Mas a canelite é uma dessas. A canelite tu consegue treinar e os atletas conseguem treinar muito mais porque são muito mais fortes. E o corredor amador, você está fazendo ali seus 20 quilômetros na semana ali, tu vai conseguir baixar para quem sabe 10, quem sabe 12, vai testando até a medida que tu consegue treinar, mas dificilmente o corredor ele vai ter que parar de correr por causa de uma lesão. Exceto o caso que tu vai negligenciando, vai de qualquer jeito até um ponto onde tu não consegue pisar no chão, ou até um momento onde está atrapalhando a tua função diária, né? A tua atividade de vida diária. Quando estiver atrapalhando aí é um momento da gente pensar se realmente não é o ideal dar uma paradinha e tal. Mas normalmente o corredor com lesão e muito bem assessorado ali continua correndo com lesão também, né? Vai demorar um pouquinho mais para cuidar, para sarar, mas pelo menos tu não fica longe da corrida, né? É bem importante isso aí que o Nidia falou do atleta já ser... Ele saber que errou, assim, saber que errou, o que errou, né? E ajustar isso aí. O Felipe também falou que não é o fim do mundo, então errou, vê o que errou, ajusta e segue o baile. A pergunta que eu quero fazer para eles, que correu em Santa Catarina, né? Quais foram, assim, as provas que tu fez? Vamos botar, pode ser do Rio Grande do Sul ou fora, as provas que tu mais gostou, assim. Desde que tu gostou de como que era o evento, como que foi a tua participação nela. Então, enfim, se tu pudesse elencar umas 3 provas, assim, que tu mais gostou de fazer. Essa aí é boa. Primeiro eu vou fazer um arremate em relação à lesão e tratamento de fisioterapia, porque tem muita gente aí achando que fisioterapia é para quem está machucado e realmente não é. Fisioterapia é uma necessidade de quem quer ter longevidade no que gosta, na corrida. Exatamente. Porque se tu não tenho condições de pagar um fisioterapeuta, eu duvido o fisioterapeuta que vai se negar de te dar 3 ou 4 dicas para te não ter uma lesão. Eu duvido. Assim como, eu não tenho condições de pagar um treinador, eu duvido o cara que é formado em educação física que vai se recusar de te passar umas 4 ou 5 dicas. O que eu tenho para dizer? Não tenham medo de perguntar. Exatamente. A gente não morde, a gente não vai ficar brabo, a gente não vai ficar chateado, a gente vai ficar feliz de poder contribuir com alguém que quer fazer o negócio bem feito para que possa permanecer muito tempo nisso. E fisioterapia não é para quem está machucado. Cara, deixamos isso bem destacado para quem está acompanhando. Tem que ficar ligado. Cara, em relação às provas, nem é difícil de falar, porque elas seguem, elas têm uma sequência. Em 2018, corri o Campeonato Gaúcho, corri os 10 quilômetros, 10 mil metros na pista. Aí, corri bem, porque eu esperava, eu corri uma 32 e 24. Foi a primeira vez que eu corri 10 mil na pista. Aí, no final da prova, eu conversei com o Renan, ele ainda corria pela Sojipa, né? Sim. Aí eu falei, eu quero correr uma meia. E o Renan falou, tem uma meia boa lá na tua região, cara, a meia de Uruguaiana, todo mundo corre lá e paga bem, falou que o prêmio dela é bom também. E eu vou correr essa prova aí. Mas eu quero correr pra ganhar, eu falei pra ele. Ele, então tá, então a gente esquece. E eu, por quê? Porque o Rudinei Medeiros já ganhou faz 6 anos seguidos essa prova. E é difícil ganhar do cara. Aí eu olhei pro Renan e falei, é difícil ganhar do Rudinei, Renan? E ele, sim, é difícil. Então eu vou treinar para ganhar do Rudinei, porque eu quero ganhar essa prova. Agora eu quero ganhar essa prova. E o Renan deve lembrar. E o Renan, com certeza, ele lembra dessa conversa que a gente teve lá na beira da pista. O Rudinei Medeiros é um cara que eu respeito muito, talentoso pra caramba. Mas a gente vive num mundo
competitivo e que um quer ganhar do outro sempre, e isso é muito bom, porque senão a gente não evoluiria, não ganharia em performance. Cara, aí começou. Eu treinava na época com o Luiz Antônio dos Santos, que eu corria pela Luasa. Eu falei, Luiz, eu quero correr uma meia e eu quero ganhar essa meia. Eu já tinha corrido 2 meias já. Tinha corrido a de Porto Alegre, que foi a minha primeira vez que eu corri para 2:14, em 2017. Aí em 2018 eu corri a meia de Montevidéu e corri para 2:12:59. Foi em abril de 2018. Uma? Não foi? Uma. Uma, desculpa. 12:59. Tá. Aí fui pro Gaúcho em 2018 e decidi que ia correr a meia de Uruguaiana e eu queria ganhar essa prova. E, cara, quando eu falo que eu vou fazer um negócio, só se acontecer um imprevisto, entendeu? Porque que nem eu falei ali em relação ao índice olímpico. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu tenho suporte para correr atrás. Então, vamos lá, vamos buscar. Aí eu falei com o Luiz Antônio dos Santos e ele falou, tá, mas vem para Taubaté, vem para minha chácara e vem treinar aqui para te correr essa prova. Aí a prova que foi em agosto. Foi em agosto a prova aqui. E eu fui em junho, no final do mês, para Taubaté e fiquei do dia 28 de junho até o começo de agosto treinando lá em Taubaté junto com atletas da Tanzânia, da Etiópia e do Quênia. Fiz um camping perfeito lá. E a minha marca era 1:12:59 ainda. E eu falei, tá, Luiz, eu vou voltar para Livramento agora, eu vou correr Uruguaiana. Ele, não, vou te inscrever na meia internacional do Rio, porque tu tá muito bem, eu acho que tu pode correr bem essa prova, uma prova que vai ser transmitida pela TV e tudo mais. E eu falei, não, eu não quero. Quero voltar para minha cidade e quero correr a meia de Uruguaiana porque eu quero ganhar essa prova. Eu vim aqui treinar para ir lá e ganhar essa prova, eu vou voltar lá. Ele, cara, tu vai correr a meia internacional do Rio, já tá inscrito. E eu falei, não, Luiz, desculpa. Me desculpa, mas eu tô pegando o avião e indo para Livramento semana que vem. E eu vou lá e vou correr essa prova. Se eu não ganhar a prova lá, Luiz, tu pode me cobrar. Eu falei, e se eu não correr porque a gente tá treinando, que eu tava treinando para correr na casa de 1h09:50, por aí, abaixo de 1h10. Se fosse 1:09:59 já tava ótimo. Cara, daí ele falou, tá, então vai, me faz o favor de ganhar essa prova lá. Ele disse, cara, eu cheguei aqui em Livramento já. Cheguei acho que uma terça-feira aqui, no domingo já era prova em Uruguaiana. Fiz os meus trotezinhos ali para chegar em condições e fui lá, cara, e corri exatamente como eu queria. E aí a minha marca ali foi 1:09:43 eu ganhei a prova. E tava o Rudinei, tava o Jurandir, tava um outro... Sol Forte aqui no Rio Grande do Sul. Tinha outro rapaz aí do... não lembro o nome dele, cara. É um alemão, cara. O cara, ele ficou em segundo lugar, mas o cara é muito forte. O cara me acompanhou até o 20º quilômetro da maratona. Da meia maratona. Cara, muito forte. E eu lembro que o meu último quilômetro eu fiz acho que deu 3:01 o meu último quilômetro. Porque se eu não fizesse isso, eu ia deixar para os últimos metros. Eu não queria. Essa foi a prova, assim, essa até hoje foi a minha prova dos sonhos, né? Porque que atleta que não quer fazer exatamente o que ele treinou para fazer, né? Claro. Exato. E consolidar aquilo, né? De que quando eu quero um negócio, eu vou lá e eu faço. Então, eu supero o que eu tenho que superar. Eu fiquei longe da minha família, né? Deu 43 dias de treinamento em São Paulo. Eu fiquei longe da minha filha, eu fiquei longe da minha mãe, dos meus irmãos. Eu fiquei fora do polo, porque o polo da universidade é aqui. Eu tive que fazer as provas lá na Unip de São Paulo. Quando tinha a prova, eu tinha que ir lá fazer a prova, voltar para Taubaté. Então, eu me abneguei de muita coisa e doeu muito treinar lá, porque eu treinava com... Eu tive a honra de treinar com atletas quenianos, africanos, queniano, tanzanianos. Os caras são muito fortes, eu aprendi muito com eles, aprendi massagem, liberação miofascial, é um aspecto cultural deles lá. Um faz no outro desde criança. E aí as pessoas, mas queniano corre bem porque treina muito. Não, queniano corre bem porque respeita o processo, cara. Porque se ele não fizer massagem, ele não treina. Ele não treina. Então, pelo contexto, né, de tudo que foi essa preparação para a meia de Uruguaiana, foi a minha prova
que assim, é a que eu mais gostei. E depois a de punta, né? Mas foi na sequência. Eu corri Uruguaiana em agosto, em setembro eu corri a meia de punta e também ganhei, que daí eu realizei um sonho, né? Porque a meia da Uruguaiana era uma meta, né? Eu tinha meta, eu estabeleci uma meta de ganhar essa meia. E ganhar em Punta del Este era um sonho desde que quando eu fiquei sabendo. Que ano foi esse aí? Que ano foi esse aí, Lídia? Punta? 2019. Foi Não, 2019. eu fui em 2018. Senão eu dizia que eu tava lá. Né? Em 2018 eu fui, cara, e eu corri os 10 quilômetros. Eu liderei a prova até o 6º quilômetro e o balizador me mandou pro lado errado. Ah, então tu me ganhou. Eu também fiz a dos 10 lá. Fiquei em 5º lugar e daí eu decidi voltar em 2019 para correr a meia. E já tava sonhando em ganhar essa prova. E, cara, daí eu ganhei essa prova, pra você ter uma noção. Eu corri ela para 1h14. Aqui tá aqui, essa aqui é a medalha que tu tem, né? É essa mesmo. Que é que o pessoal não conhece, é uma prova bem boa, assim, é uns 10 ali que dá pra, né? É só planinho ali todo. Tem até uma descidinha no início, né? Tem, dá pra meter o pé nesses 10 É uma baita prova, já fica a dica. O Fabrício vai achar interessante essa história da meia de punta que eu ganhei, porque eu corri, cara, o meu tendão de Aquiles, ele inflamou porque eu tive um problema no quadril que me limitou muito a mobilidade do quadril. Eu tava sem mobilidade praticamente, quase no quadril, tava com o quadril preso. Só que é um problema bem antigo. Eu fiz uma cirurgia de hérnia inguinal. Uhum. Aí mexeu muito nessa parte estrutural aqui do meu quadril, porque abriu a parede abdominal, né, pra corrigir esse problema da hérnia que eu tive. Só que eu não fazia ideia disso. Como eu tive esse ciclo de treinamento em Taubaté, muito treino específico, porque já faltavam 40 dias mais ou menos para minha competição, eu exigi do meu metabolismo, do meu corpo, algo que não tinha sido feito naquele nível ainda. Sim. E esse problema foi isso. Eu fui exigindo da minha mobilidade, eu precisava ter muita mobilidade e eu não tinha, mas mesmo assim eu fazia, eu treinava e não sentia dor nenhuma. Corri Uruguaiana e na segunda-feira eu amanheci com dor no tendão de Aquiles, do pé direito. Só uma dor, nada demais. Pra mim era só uma dor. Eu segui treinando toda semana, normal, recuperando pra alinhar pra correr a meia de punta. Aí meu tendão começou a inchar, inflamou, inchou e chegou. Quando faltavam 10 dias pra correr a prova de punta, ele rangia de tanta inflamação que tinha. Rangia assim, ó. Quando eu mexi o pé, assim, ó, ele fazia um rangido que dava pra escutar, pra você ter noção. E ele tava inchado. Eu tava fazendo gelo, tava indo na fisioterapia e ela falou, cara, tá inflamado. Só que ela não é especialista em esporte, né? Fisioterapeuta daqui. Como aqui é interior, tipo, ela me ajuda bastante. Em geral. Mas ela falou, não sou especialista, é difícil, cara. Daí eu pensei, o que eu vou fazer, meu? Vou correr igual. O que toda pessoa normal pensaria, vou correr igual, claro. A dúvida corre. Aí faltavam uns 10 dias, meu, e tava inchado meu tendão e rangindo, e eu com medo, né? Daqui a pouco me enfraquece o meu tendão e me rompe o tendão de Aquiles aqui. Aí eu pensei, cara, vou tentar. Ela me ajudou lá com ultrassom para ir secando um pouco da inflamação e tudo mais. E eu procurei um osteopata aqui, meu. O cara é muito bom e conhecido, e ele falou, não, eu vou te atender. Eu vou ver, vou tentar te ajudar. Aí, numa conversa, assim, ele perguntou, tu fez alguma cirurgia, cara? Eu falei, fiz, mas faz tempo, foi em 2013. Ele, onde foi? Eu fui de hérnia inguinal aqui na frente, aqui, ó. Ele, cara, tu deve estar com o teu quadril preso porque a minha lombar, ela tava trancada também, travada. É como se a minha coluna funcionasse só até o meio, sabe? E tava totalmente preso, meu quadril preso. E eu não... Cara, eu era muito leigo, eu não ligava muito pra... Eu sempre fui mais bruto, entendeu? Eu gosto de ler, de aprimorar o meu conhecimento em relação a treinamento. Sim, essa claro. parte de mobilidade mesmo eu fui fazer ano passado, cara. Eu não fazia. Não tenho nem vergonha de dizer. É importante, eu não fazia de cabeça dura mesmo que eu era. Cara, e daí ele o cara me
osteopata é magnífico também, né, cara? O cara falou, São fera. ele falou, tá aí o problema, cara, o teu quadril tá preso, tu tá compensando no lado direito e o teu corpo simplesmente se defendeu disso. Teu tendão tá ótimo. Mas se não tivesse um processo inflamatório, tu ia seguir. E aí tu ia ter machucado mais e mais, então tu respeita esse sinal do teu corpo. Agora eu vou tentar te colocar pro lugar aqui, te desprender um pouco e talvez em 3 ou 4 dias tu já não esteja mais com dor e a inflamação vai ir sumindo. Se for isso, ele falou, deixou bem claro. Claro. Ah, cara, o que aquele cara fez comigo, meu. Nunca viu tão estralo na vida. Não, eu senti, assim, ó, de verdade, eu senti o meu quadril se descolando, assim, parecia a cabeça do fêmur, assim, eu tava desgrudando e ocupando o lugar que ela tinha que estar na mesa, cara. Pá, foi impressionante. E daí eu fui pra punta com o tendão um pouco inchado ainda e pensei, cara, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro, eu tô muito bem fisicamente, tá me doendo, mas eu preciso de dinheiro, eu vou dar um susto nesses caras aqui e vou tentar ganhar na estratégia. Eu já tinha planejado a prova, uma semana antes eu já tinha ganho essa prova umas 3 vezes na minha cabeça, eu sempre faço isso. Aí eu pensei, vou sair bem forte aqui. O primeiro 10 e 500 eu tenho que passar muito forte. Aí eu lembro que eu passei deu 34,20. Passou naquelas pontezinhas lá voando. Isso. Passei no 10 aquelas duas 500, que é lá no dessa. Isso. 10 e 500, cara, eu passei para 34,20 certinho. Eu lembro até hoje. Aí pensa, ninguém vem atrás de mim. Ninguém vem. Aí foi bem como eu queria. Aí quando eu voltei, pega um subidão, né? No topo da subida eu olhei para trás. Bom, então, os caras estão longe, não vão mais vir, agora eu vou segurar. Vou segurar e vou correr até o final. Corri para 1h14, se fizeram o cálculo totalmente fora do previsto. Esperava. Aí chegou o cara que tava em segundo lugar e falou, cara, tu correu para quanto? Correu para 1h05, 1h06. Eu, não, cara, 1h14. Ele, como assim? O cara precisava do dinheiro, eu falei pra ele, eu tô machucado, eu jamais ia manter esse ritmo. Se eles estivessem vindo junto, ele... A gente ia se matar todo mundo ali, se tivesse vindo mais. Foi kamikaze o negócio, tipo, deu certo, meu plano deu certo. Eu não queria eu queria que eles pensassem que eu tava muito bem. E meio que desistisse, e deu certo. Prova é tática, né? Eu digo pros alunos, prova é tática. Com certeza. Essas aí são as 2 provas que eu mais gostei, né? Cara, legal, porque se a gente for ver, e tem detalhes, né? Às vezes não é nem a prova maior, a prova mais magnífica, a prova mais bam, não é nenhuma Majors, não é nenhuma... Cara, é uma prova que simplesmente ela te agrada de alguma forma. E eu digo que o significado maior é muito pessoal. Muito, muito, muito pessoal, sempre. Fabrício, a gente agora tem umas perguntas. Tem as perguntas. Bate e volta aqui. Tá, separou elas aí? Separei. Olha só, o Nestor não tá aqui, então tu não conhece o Nestor. O Nestor sempre tem o bate e volta, que são perguntas rápidas e tu responde rapidamente com a primeira coisa que vir na tua cabeça, tá? São perguntas para a gente terminar de conhecer um pouquinho mais sobre ti, tá? Vamos lá. Prefere correr mais rápido ou mais longe? Mais rápido. Essa daí tá no script. Horário preferido para treinar? Cedo, de manhã cedo. De manhã cedo, beleza. Comida preferida... você tem que treinar 2 turnos, né? Também tem essa, né? Mas primeiro... Comida preferida após uma prova, assim, o que é o melhor? Macarrão sempre, não adianta. Antes e depois. Antes e depois. Prefere correr na pista ou no asfalto? Essa aí já... Na pista. Na pista? Na pista. Show. Se tivesse que escolher um treino para fazer pro resto da vida, que estilo de treino seria? Longão? Beleza, não. Prefere pista, mas no longão, beleza. Prova na pista. É isso aí, show. Eu acho que eram essas as perguntas.
Não, isso aí depois botou bem o que ele deseja para a vida dele, que é o longão rápido, ou seja, fazer o índice olímpico na maratona. Então, longão rápido, fechou. O bom deve ser treinar uns 42 na pista, assim, né? Pouca volta que tem que dar. Semana passada, o meu volume do treino de pista deu 18 km, cara. Foram 45 voltas na pista. E é chão, né, cara? É chão rodando. 45 voltas na pista, foi uma maravilha. A gente vai fechando o nosso bate-papo por hoje, cara, por aqui. Mas antes, assim, cara, alguma frase, alguma coisa que tu queira deixar pro pessoal aí, para quem acompanhou até o final e assim, tem alguma coisa a aprender, alguma coisa a que tu diga assim, cara, isso aqui vai fazer uma diferença muito grande na tua vida, alguma coisa assim que tu pudesse resumir muito rápido pro pessoal aí. O que eu tenho para dizer é que quando tu que tá olhando aí decidir alguma meta para tua vida, tu não tem que te preocupar com o que os outros vão pensar. Se tu quer uma vaga, uma oportunidade de emprego numa empresa, se tu quer um índice para um Troféu Brasil, se tu quer ser o melhor atleta do estado, se tu quer ser o melhor atleta do Brasil, se tu quer ser o melhor funcionário da tua empresa, acredita, vai lá e faz, porque tu faz por ti. Não escuta quem tá de fora, achando que não dá, ou a opinião de quem nunca fez e nunca conseguiu, tentando dizer para ti como é que se faz. Não. Tu vai escutar alguém, escuta alguém que já tenha feito, ou alguém que já tenha tentado, ou alguém que já tenha corrido atrás e sentido o gosto do que é aquilo ali que tu tá buscando. Porque não dá para ganhar alguma coisa sem tentar e sem correr atrás, escutando a opinião vazia de pessoas que nunca tentaram. Entendeu? Então é o que eu tenho para dizer. Acredita no que tu quer, faz o que tem que ser feito, respeita o processo, porque na hora certa vai acontecer. Com certeza, com certeza. Gente, a gente vai fechando por aqui. Antes, Gê, deixa aí teu arroba, a rede social que tu usa aí para o pessoal acompanhar. O pessoal que quiser acompanhar lá, ver se começar a te acompanhar agora e te dar aquela moral lá também para junto jogar energia positiva, gente. Seguinte, se vai lá, vai para jogar energia positiva. Vamos lá. E se jogar negativo, vai tomar um bloco também, porque também ninguém é palhaço. Energia positiva. Energia positiva. O meu arroba, se escrever arroba NIDIG já vai aparecer, porque só tem ano. Podia ser simples arroba, era só o nome e já estudou, né? E é isso aí, arroba Nidia Runner, eu tenho compartilhado muito lá. Parei um pouco de botar a receita do bolo, porque eu acho que eu tô numa fase bem específica e tem muita gente aí que vai querer me ganhar também, eu tô preocupado. Tem isso, né? Tem a estratégia, né? Sim, claro. Tem que ter. Responder o jogo, né? Não, até porque o trabalho que a minha treinadora faz comigo é bem específico, eu tenho que respeitar claro. Essa questão. Acho que não dá para expor muito, mas me acompanha lá que vai ter muita motivação, vai ter ajuda, vai ter conselho quando tiverem alguma dúvida. Eu tenho certeza que essas 4 figurinhas que estão aí na tela do celular de vocês estão super disponíveis e dispostas a ajudar quem estiver precisando, quem tiver com alguma dúvida, com algum medo. Esqueçam um pouco o aporte financeiro. Obviamente, a gente é profissional, a gente precisa de dinheiro, mas tá mais no coração do que no bolso o nosso foco. Então, com certeza. É isso daí que vocês vão ver lá no meu Instagram. Exatamente. Bacana. Assim, gente, para quem está nos acompanhando, já sabe lá nas redes sociais, siga no @ProElite Assessoria e também no Programa Corrida Inteligente. Lá a gente tem conteúdos semanais e também diários para vocês aprofundarem ainda mais o conhecimento de vocês. O episódio sai toda quinta-feira. Quinta-feira que vem, estamos aí novamente e vocês não podem perder nada. Se não assistiu os episódios anteriores, volta, maratona com a gente e não perde nada, tá bem? Gurizes, fechamos mais um episódio por hoje. Um forte abraço a todos, até mais. Valeu! Até mais, pessoal. Valeu, gente. Obrigadão. Pessoal, valeu aí. Fala agora, não vai pro ar. Acabou.